Jacques Latour, assassino condenado pelo Tribunal Penal de Foix e executado em setembro de 1864. Numa reunião espírita íntima que estivemos presentes em Bruxelas, ocorrida no dia 13 de setembro de 1864, com a participação de 7 ou 8 pessoas, uma senhora que era médium psicógrafa foi convidada a escrever. Não tendo sido feita nenhuma evocação específica, a médium foi tomada por uma agitação extraordinária, escrevendo com letras muito grossas, não sem antes rabiscar violentamente o papel, as seguintes palavras: Arrependo-me, arrependo-me, Latour. Vejam, gente, a comunicação espontânea, ela pode sim acontecer. O que a gente sempre diz é que a comunicação espontânea, como Kardec apontou, ela só deve ser praticada por aqueles que tenham plena certeza de que não serão, ou melhor, que eles controlam os espíritos. Controlam como? Não é controlar os espíritos em si, mas controlar as comunicações. Saber que não vai se submeter ali a qualquer espírito, não vai deixar passar qualquer coisa, né? Não vai agir cegamente. Por isso que Kardec coloca esse ponto. Quando o grupo está bem inteirado da ciência espírita, tem experiência, as comunicações espontâneas podem acontecer e pode-se ter um aprendizado muito grande com elas. Mesmo quando são comunicações espontâneas de espíritos sofredores e até mesmo de espíritos enganadores, porque você aprende também com aqueles que tentam enganar. Você aprende no estudo disso, né? Na análise do que ele está tentando fazer. Bom, vamos em frente. Surpresos com a comunicação inesperada, sem nada que a houvesse provocado, porque ninguém pensava nesse espírito sofredor, cuja morte até então era de fato desconhecida pela maioria dos presentes, dirigimos aos espíritos algumas palavras de conforto e de estímulo, fazendo-lhe depois esta pergunta: que motivo teve para vir até nós, em vez de a outro lugar, já que não o chamamos? A médium, que também é médium falante, respondeu de viva voz: vi que sois almas piedosas e que teríeis compaixão de mim, enquanto outros evocam-me mais por curiosidade do que por verdadeira caridade, ou então afastam-se de mim horrorizados. Esse parágrafo já ensina muita coisa, né? Não podemos fazer evocação por curiosidade, né? E também buscando aprender para não... poxa, é um assassino, nossa, eu vou ficar horrorizado, ai meu Deus, ele é um espírito que vai me fazer mal. Quem disse? Então ali ele teve essa chance de se comunicar de plena vontade, né? Levado pelo espírito guia do grupo ali, né? A Brina falou: conheci pessoas que fizeram e se arrependeram. Por quê, Brina? Por conta justamente disso, de falta de conhecimento, de curiosidade vazia, de fazer uma evocação sem utilidade. Mas veja, o mesmo pode acontecer no caso da comunicação espontânea. Você fica lá a serviço de quem quer que chegue, né? E não toma esses cuidados, pode chegar a qualquer um e vai também trazer dificuldades. Então, começou uma cena indescritível que durou ao menos meia hora. A médium, ao juntar a palavra, os gestos e a expressão fisionômica, dava mostras de que o espírito havia se identificado consigo. O espírito se identificou com ela, né? As marcas de desespero eram por vezes tão comoventes, suas angústias e sofrimentos descritos com um tom tão doloroso e suas súplicas tão veementes que todos os assistentes ficaram profundamente comovidos. Alguns ficaram até assustados com a superexcitação da médium, mas nós sabíamos que um espírito que se arrepende e que implora piedade não ofereceria perigo algum. Se utilizou ele de seus órgãos, foi para melhor descrever sua situação, despertando assim a nossa preocupação com sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores. Vejam, gente, Kardec aqui no Céu e Inferno já fala em espírito possessor, que antes ele não falava. Que tem em vista apossarem-se do médium para dominá-lo. Foi-lhe permitido isso, sem dúvida, para o benefício do espírito, mas talvez também para a instrução dos presentes. Esse fenômeno que estava acontecendo com o médium nesse momento provavelmente poderia ser entendido como um fenômeno de possessão. Só que é uma possessão permitida ali. O médium se permite a isso e os espíritos auxiliam nesse momento para a comunicação. É diferente de um caso de obsessão que pode levar a uma possessão e tudo mais, né? De um caso feito com más intenções.
Só que mesmo assim a gente tem que lembrar, gente, que o médium ele não tem que agir se entregando a tudo, porque senão é assim, ó. Chegou um espírito que está sofredor, que está sofrendo, né? E o médium começa a se sentir mal e tudo mais e acaba levando isso às vezes até para depois, né? Pode chegar a ser hospitalizado por conta disso. O médium precisa ter essa consciência de até que ponto ele vai, para ele não puxar para si o que é do espírito. Brenda perguntou, os espíritos sabem quem são médiuns e qual a mediunidade de cada pessoa? Por exemplo, eu apenas sinto os ambientes e isso os espíritos podem saber. Sim. Os espíritos leem nossos pensamentos e alguma coisa que a gente ainda não tem um entendimento totalmente estabelecido deve ter a ver até com a questão perispiritual da pessoa. O espírito ele identifica. É por isso que tem gente que fala, eu sou esponja de espírito ruim por conta da minha mediunidade. Não, não é. Só que outra, você já está achando que tudo é espírito ruim. Às vezes o espírito está só sofrendo e viu que você é uma âncora ali no meio de um mar, né? Ele não tem a quem recorrer por conta da mentalidade dele. E ele vai em busca de você. É assim que muitas vezes eles produzem os efeitos físicos para chamar a atenção também, né? Ansioso, ele prosseguiu. Agora é o espírito dizendo: sim, piedade, necessito muito dela, pois não sabe como sofro. Não, vós não sabeis, não podeis compreender. É horrível. A guilhotina. O que é a guilhotina perto do que sofro agora? Um nada, um instante. Mas este fogo que me devora é pior. É uma morte contínua, um sofrimento sem trégua, o repouso sem fim. E minhas vítimas que estão aqui à minha volta, que me mostram as feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão aqui diante de mim. Vejo-as todas. Sim, todas, vejo-as todas e não posso evitá-las. E esse mar de sangue, esse ouro manchado de sangue, tudo está aqui sempre diante de mim. Sente o cheiro de sangue sempre de sangue. E as pobres vítimas, ei-las a implorar-me, e eu impiedoso, que as golpeio, firo e mato, inebria-me o sangue. O que é tudo isso, gente? Não é que as vítimas estão ali ao redor dele, fazendo, cobrando ele, atormentando ele. São as imagens do remorso. É a consciência dele que está castigando, e o que ele está vendo ali são as figuras do que ele fez durante a vida, dos crimes que ele cometeu. Brena, karma não existe, tá? O Espiritismo demonstra que karma não existe lei do retorno. Existe o que a gente vai entender nesse artigo aqui, tá? Se você conseguir ficar aí, olha o que ele diz. Eu acreditava que após a morte tudo estaria terminado, e é assim que eu a desafiei, desafiando a Deus, renegando-o. Quando então julguei que estivesse aniquilado para sempre, um despertar terrível ocorre. Sim, terrível! Vejo-me cercado por cadáveres e imagens ameaçadoras. Já furdo no sangue, acreditava estar morto, mas vivo. Eu vivo para rever tudo isso, para tudo rever incessantemente. É pavoroso, horrível, pior que todos os suplícios da terra. É desse tipo de situação que nasceu toda aquela imagem, aquela imaginação criada por André Luiz, né, de tudo que ele estava vivendo, e que o movimento espírita aceitou como se fosse uma verdade, como se fosse uma... Não é que seja uma mentira, mas como se fosse uma questão física, material do mundo dos espíritos, criando essa falsa ideia de umbral. Se todos os homens pudessem saber o que existe além da vida, conheceriam o alto preço a ser pago pelo mal que se faz. Não haveria mais assassinos, criminosos ou malfeitores. Quisera que todos os assassinos pudessem ver o que vejo, o que sofro. Não existiria mais nenhum. É horrível demais o que sofro. Bem sei que mereci esse sofrimento, meu Deus, pois não tive piedade das minhas vítimas. Repeli suas mãos suplicantes, pedindo-me que as poupasse. Sim, fui mesmo cruel, matando-as covardemente para tomar-lhes o ouro. Fui impiedoso. Blasfemei, meu Deus, reneguei vosso sagrado nome. Quis enganar-me. Por isso quis persuadir-me de que não existíeis.
Veja que isso aqui está destacado em itálico no texto. Isso aqui, o próprio Kardec que coloca, né? Por quê? O próprio espírito é que quer enganar. A gente não pode colocar a culpa fora, gente, em ninguém. A gente quer se enganar. Oh, meu Deus, sou um grande criminoso, compreendo agora. Mas não teríeis piedade de mim? Sois Deus, sois a bondade e a misericórdia, sois o Todo-Poderoso. Tudo isso que ele está vivendo aqui é um castigo divino? Não. É o inferno? Não. Tudo isso que ele está vivendo aqui é a consequência da nossa consciência. E a nossa consciência, quando ela brota desse jeito, a gente pode deixar ela aposentadinha por muito tempo, fazendo de conta que ela não está ali. Mas muito comumente, assim que vem a morte, a consciência vem e ela vem com toda a força do mundo. Ela vem e ela fala para a gente, você sabia o que você estava fazendo. Eu te avisei. Claro que isso é uma figura de linguagem, né? A gente sabe, a nossa consciência nos acusa. A gente sabe que quando a gente está errando, a consciência estava lá falando, você está fazendo errado. E a gente escolhe fazer. Isso aqui é uma lição muito profunda para todos nós. Piedade, Senhor, ó, piedade, piedade, suplico que não seja implacável, livrai-me desta visão odiosa, destas imagens horríveis, deste sangue de minhas vítimas, cujo olhar perfura-me até o coração, como um golpe de punhal. Vós que estáis aqui, que me ouvis, sois almas boas, caridosas. Sim, posso vê-lo, tendes piedade de mim, não tem? Vós rogareis por mim. Suplico-vos, não me rejeiteis. Vós pedireis a Deus que retire esse horrível espetáculo diante dos meus olhos. Ele há de escutar-vos, porque sois bons. Peço que não me rejeiteis como outrora rejeitei os outros. Orai por mim. Gente, me emociona de ver a dor, né, desse espírito, o sofrimento que ele está passando, um sofrimento necessário para reconduzi-lo ao bem, né? Consequência da sua própria consciência. Isso nos mostra também como a gente tem que aprender a agir com as pessoas que estão nas falsas ideias, né? Aprender a não julgar os outros, aprender a pedir por esses que estão no crime, muitas vezes que estão no crime por conta, né, é claro, de escolhas próprias. Mas, gente, eu penso assim, ele não conhece o que a gente está conhecendo. Ele não teve tudo isso às mãos. E é justamente por isso que existe o Espiritismo. É para que um espírito venha como esse e coloque esse alerta e fale para todos. E quantos criminosos na época de Kardec, gente, se renovavam? Tem história de criminosos estudando o Espiritismo de dentro da prisão e mudando as suas vidas. E esse é o Espiritismo esquecido. A gente precisa recuperar isso aqui. Antes de continuar, deixa eu só ver aqui os comentários. Primeiro, né, retomando aqui a questão da Brena. Então, lembrando, não existe karma, não existe lei do retorno. O que existe é essa consequência que a gente está lendo aqui. O que existe é a gente escolher. Gente, errar, todo mundo erra. Faz parte do processo de desenvolvimento. Isso não é o mal. O mal é errar por vontade, sabendo que está errado. Enquanto a consciência está falando, está gritando ali, está errado. Aí, quando você erra sabendo que está errado, a sua consciência vai te castigar lá na frente. E aí você vai sofrer um monte de coisa que os espíritos dizem que é um castigo, que é punição, mas entendam, não é uma punição arbitrária de Deus, não é Deus castigando ali a pessoa, é a própria consciência, só que é resultado da lei divina, resultado da lei natural. Tudo isso que esse espírito aqui está sofrendo, que é essa consciência pior do que qualquer castigo que vocês possam imaginar, pior do que qualquer coisa material que vocês possam imaginar. Gente, o que é essa ideia de um inferno ali com fogo e o diabinho espetando as pessoas perto de um sofrimento moral desse aqui? Não é nada.
Agora, esse sofrimento não dura para sempre. Esse sofrimento reconduz o indivíduo ao arrependimento. E quando esse indivíduo se arrepender sinceramente, ele vai escolher novas vidas, novas oportunidades, visando superar esse desvio que ele mesmo tomou. Visando adquirir fibra, força para falar, poxa, eu agora superei essa prova. Eu não fiz mais o que eu fazia antes e eu não vou mais fazer. Essa é a lei divina e não uma lei de talião. Só que tem muitos espíritos que escolhem passar pela mesma coisa que fez os outros passarem, ok? Mas pensem o seguinte, um assassino ele não tem como planejar uma vida em que ele quer que seja assassinado por outro, porque o assassinato do outro, pelo outro, depende da escolha do outro. Então o outro está fazendo uma má escolha. Não tem como isso ser um efeito de lei do retorno, gente. Senão, seria um ciclo sem fim, né? Um fez hoje, aí o outro faz amanhã com ele, só que o outro adquiriu um débito para ele, enquanto se livrou do outro. E assim, não termina nunca. Né? Sobre essa questão aí, né, dessa criança que fez esse ato terrível, né, com esses animais. Gente, na psicologia, eu não sou psicólogo, né? Mas assim, a gente sabe, na psicologia, na psiquiatria se classifica como provavelmente uma psicopatia. A gente sabe, já vimos muitos casos de psicopatia que começam assim. Criancinha fazendo maldade grave com animais. Isso é sério e a sociedade brasileira não trata com a seriedade que deveria ser tratado. Tem gente querendo passar pano para isso aí, amenizar, né? Só que tem uma questão. Do ponto de vista espírita, é claro, essa criança não é de hoje. Todos têm um espírito que tem um pretérito. E essa criança, de onde ela vem? O que levou a tudo isso? Talvez seja um caso, como Kardec apresenta na Revista Espírita de, eu não lembro se é setembro ou outubro de 1858, no artigo Assassinato de 5 ou 6 crianças por outra de 12 anos. Onde essa criança ela era um espírito que vinha de um planeta inferior, a Terra. Ela teve a capacidade de encarnar aqui, ela ousou, como se diz ali, né, no texto, ousou encarnar aqui, ela escolheu. Ela falou, eu quero ir lá. E aqui, ela não estava pronta ainda para viver nessa sociedade. Ela ainda tinha ideias muito animalizadas, muito pouco desenvolvidas na questão moral. E aí ela pratica uma coisa como aquelas. Tá? Rangel, como fazer contato com quem já se foi? Em primeiro lugar, pelo pensamento, certo? Pelo pensamento, pela prece. Os espíritos nos ouvem. E quando você faz uma prece, essa prece chega ao espírito onde quer que ele esteja no espaço infinito. A sua prece chega até ele. Por isso a gente tem que aprender a agir com honestidade quando a gente está pensando em um espírito, quando a gente está fazendo uma prece. Sermos transparentes, porque nós somos transparentes para os espíritos, no sentido moral, né? Eles leem os nossos pensamentos, então não tem enganação aí. Morreu uma pessoa e essa pessoa foi uma pessoa muito difícil e você pensa nela e às vezes você começa a falar ali, começa de repente a querer falar mal. Toma cuidado com o falar mal, porque isso pode até deixar o espírito revoltado se ele estiver apegado com essas coisas ainda. Você começou a fazer observações, poxa, né, fez isso, fez aquilo, foi difícil? Haja transparentemente, fala, olha, eu falo assim, olha, você sabe, eu não estou querendo te julgar, meu amigo. Eu estou fazendo observações aqui da maneira como você fez, a gente tentou ajudar, tentamos tudo, né, enfim. E que hoje, aí onde você está, né, no mundo dos espíritos, que você possa entender tudo isso, que a sua consciência, esse remorso, possa te apontar os erros que você fez para que você os supere. E eu não vou ficar te julgando. Ponto. Tá? Agora, o contato direto seria através da mediunidade. Principalmente através da evocação, coisa que o movimento espírita aboliu erradamente por falta de estudar Kardec. Tá? Bom dia, amiga. Peixinho, vamos continuar então. Os assistentes, sensibilizados com os lamentos, dirigiam-lhe palavras de encorajamento
e de consolação. Deus não é inflexível, mas exige do culpado o arrependimento sincero e o desejo de reparar o mal que fez. Como seu coração não está insensível e pede a Deus o perdão dos seus crimes, ele há de estender-lhe a sua misericórdia, desde que tenha firmeza em suas resoluções para reparar o mal praticado. Tem uma nota aqui, deixa eu ver. 219. Essa explicação corresponde ao item 20º do resumo da lei da justiça divina, no capítulo 8º, que afirma: o meio de evitar ou atenuar as consequências dos seus defeitos na vida futura é desfazer deles o máximo possível durante a vida presente, reparar o mal. Né? Então, eu até gosto de relembrar, este Céu e Inferno que estamos lendo aqui é o da editora Feal. Esse livro foi adulterado após a morte de Kardec. A editora Feal é a edição não adulterada. Se vocês lerem a edição adulterada, o capítulo 8º virou capítulo 7º, onde ganhou o subtítulo Código Penal da Vida Futura, onde se destruiu toda a estrutura que tinha ali da lei da justiça divina, da lei da alma, né, por assim dizer, e se inseriu ideias erradas ali. Inclusive ideias que dão margem a essa interpretação de pagar pecado pela reencarnação, tá? Fabinho, não entendi o seu comentário. Continuando, Deus não poderá, sem dúvida, devolver às suas vítimas a vida que você lhes tirou. Mas, pedindo com fervor, Deus permitirá que torne a encontrá-las em uma nova existência, quando poderá então demonstrar-lhes tanto devotamento quanto crueldade teve com elas anteriormente. Então aqui, gente, a gente está demonstrando o princípio do quê? Da lei do retorno? Não. Da escolha do espírito, que tendo praticado tantas coisas, pedindo a Deus, pode então, talvez, reencontrar algumas dessas vítimas para, no trabalho com elas, ajudando elas, aprender muito e superar aquilo que ele fez. Mas isso não significa que ele vai ter que reencarnar com todas as vítimas. Tem vítimas que simplesmente não se ligam ao mal praticado, perdoam o indivíduo e seguem em frente. E às vezes o indivíduo fica ali séculos preso naquela imperfeição até que ele se recobre, até que ele volte ao bem. E aí, quando ele voltar ao bem, aquela vítima que foi sua vítima, né, que já está reencarnada às vezes num outro planeta, vai ter que deixar a vida dela ali para vir reencarnar com ele? Não, né, não é assim. E quando Deus julgar a reparação suficiente, conquistará sua graça. A duração de seu castigo está dessa forma em suas próprias mãos, dependendo apenas de sua própria ação para abreviá-lo. Prometemos ajudá-lo com nossas preces, rogando-lhe a assistência dos bons espíritos. Para auxiliá-lo, faremos a prece que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. Não leremos a prece para maus espíritos, pois, como se arrepende, rogando a Deus e renunciando ao mal, torna-se aos nossos olhos apenas um espírito infeliz e não mau. Então eles fazem a leitura lá da prece. Feita a prece, após alguns instantes de calma, o espírito tornou a falar. Obrigado, meu Deus. Oh, obrigado, tiveste piedade de mim. As horríveis imagens se afastam. Não me abandoneis. Enviai-me bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Por que as imagens se afastam? Porque a prece consolou, porque a prece começou a mudar a mentalidade dele e por conta disso ele para de ficar tão preso aquele conjunto de imagens ali do mal que ele mesmo tinha feito. Ele começa a reencontrar aqui um começo de arrependimento. Após essa cena, a médium permaneceu por algum tempo cansada, abatida, com os membros doloridos. Ela teve a lembrança inicialmente confusa do que acabara de acontecer. Depois, aos poucos, lembrou-se de algumas palavras que pronunciou contra a própria vontade, percebendo que não era ela quem falara. No dia seguinte, em uma nova reunião, o espírito voltou a manifestar-se, recomeçando dessa vez por apenas alguns minutos a cena da véspera, com a mesma gesticulação expressiva, mas menos violenta.
Depois escreveu as seguintes palavras através da mesma médium, com agitação febril. Obrigado por vossas preces. Sensível melhora já se produziu em mim. Orei a Deus com tal fervor que Ele permitiu que se abrandassem meus sofrimentos momentaneamente. Mas hei de vê-las ainda, as minhas vítimas. Ei-las, pode ver este sangue? Ele continua com um pouco dessas imagens ali, né? Perseguindo ele. A prece da véspera foi então repetida. O espírito continuou depois disso, dirigindo-se à médium. Perdão por apossar-me do seu corpo. Obrigado pelo alívio que assim proporcionou aos meus sofrimentos. Perdão por todo o desconforto que lhe ocasionei. Mas tenho necessidade de manifestar-me e somente consigo fazê-lo por seu intermédio. Obrigado, obrigado. Recebi algum alívio já, mas estou longe do fim de minhas provas. Em breve minhas vítimas retornarão. Eis a punição. Eu a mereci, meu Deus, mas seja indulgente. Orai vós todos por mim, por piedade. Latour. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Não se pode deixar de ressaltar a profundidade e a grande importância de algumas palavras que essa comunicação encerra. Ela oferece, além disso, um dos aspectos das regiões dos espíritos que passam por castigos, acima das quais, no entanto, paira sempre a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se supõe, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível que a substituem nas crenças modernas, são menos verossímeis, com seus chifres e tridentes, do que as vítimas que servem elas mesmas de algozes dos culpados. A amiga Halu Gamashi é misticista, tá? Ela não é espírita. Eu não tô assim, se ela faz o bem, se ela não faz, se ela tem mediunidade, se não tem, mas ela é misticista, tá? Tem muito misticismo ali nas coisas que ela traz. Ela vai mais para a linha, pelo que eu já vi lá, de Helena Blavatsky, de outras coisas. Então tem muita coisa ali que a gente percebe ter muitos erros frente ao que a ciência espírita demonstra, tá? Vejam que aqui ele falou, né? De regiões dos espíritos que passam por castigos. Então está confirmando o umbral? Gente, a gente tem que entender que espíritos sofredores muitas vezes se agrupam. E se agrupam onde? Próximo à própria Terra. Ou muitas vezes aqui, ao nosso lado mesmo. E eles criam ao seu redor imagens, figuras, materializam coisas que são passageiras. Então, essa é a figura do umbral. A gente só não pode determinar que exista um umbral, que exista uma região que esteja localizada num lugar em que ela fique sempre lá e que você vá para essa região porque você está sofrendo, entende? Tem espírito que fica sofrendo e fica aqui, por exemplo, apegado à própria casa. Aí, até que por alguma razão ele muda de mentalidade. Mudou de mentalidade, acabou o apego. Aí ele vai junto com outros espíritos, né? Ele começa a ver os bons espíritos ao seu redor. Enfim, então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de localização das penas e também da felicidade, enfim, né? Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez surpreenda a mudança tão rápida em seu estado moral. É que muitas vezes, como já ponderamos anteriormente, existem mais recursos em um espírito brutalmente mau do que naquele que é dominado pelo orgulho ou que esconde seus vícios sob o manto da hipocrisia. Tem uma nota. Para o espírito culpado que sabe da sua responsabilidade, o arrependimento está sempre próximo. Aquele que nega sua culpa ou revolta-se pelo orgulho vive a ilusão de que Deus estaria lhe castigando por vingança e então fica mais endurecido, prolongando nos sofrimentos. Gente, isso aqui é tão importante. É tão importante porque a gente tem que entender a pessoa que está passando por sofrimento moral, a pessoa que muitas vezes está em uma crise com ela mesma. Essa crise é um sinal de tentativa de mudança. Então, a gente deveria ser capaz de alimentar essa pessoa, com a sua vontade, claro, de uma ideia racional que possa favorecer essa mudança, né? E
A gente parar de julgar as pessoas por aquilo que elas simplesmente parecem, né? Poxa, é um assassino, esse assassino aí tá lascado, esse aí é uma pessoa terrível, esse aí tá não sei o quê. O outro é um rei, o rei, nossa, é muito melhor, o rei é uma pessoa mais sábia. Puro engano. A gente vê no caso do assassino Lemer, na Revista Espírita de março de 1858, o quanto a lucidez que ele tinha da sua posição, do que ele tinha feito, o sofrimento que ele passava e tudo mais, isso castigava ele. No artigo seguinte, Kardec evoca o espírito da rainha de Oude, e ela era um espírito extremamente endurecido. O que isso significa? Que todo esse sofrimento que o assassino está passando vai levar ele muito mais rápido ao arrependimento e à felicidade do que aquela outra que está tomada pelo orgulho e que coloca fora de si a responsabilidade. É Deus que me pune. Eu não sou culpada. A sociedade é que é uma porcaria. Os outros é que fazem para mim. Eu sou aqui a vítima. Então ela entra nesse estado e o espírito pode ficar nesse estado por séculos. Tá? Por isso, e como é que você muda isso? Como é que você muda um espírito orgulhoso? Aquela fase da infância, né, gente? Que muita gente ignora a importância que tem a fase da infância. É nessa fase que os pais teriam a capacidade de colocar valores novos para aquele espírito e, de repente, transmitir um aprendizado que possa fazê-lo desapegar do orgulho. Se não acontece isso, ele permanece e muitas vezes vai passar por provas ali, né? Até que alguma coisa mexa com ele e ele resolva, né, se movimentar. A rápida mudança, bom dia, Israel. A rápida mudança rumo a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual faltava apenas um bom direcionamento. Comparando sua linguagem com a de outro criminoso, cujo caso, denominado castigo pela luz, veremos mais adiante, é fácil verificar qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de instrução e de posição social. Mesmo caso do assassino Lemer e da rainha de Oude. Um obedecia a um instinto natural de ferocidade, uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empregava, na realização de seus crimes, a calma e o sangue frio, em mesurada e perseverante combinação, desafiando, por orgulho, mesmo depois de morto, o castigo imposto. Este último sofre, mas não o confessa, enquanto aquele de pronto oferece a própria submissão. Pode-se daí prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Entendem? Então, gente, vejam o seguinte, né? Mas a pessoa ela faz tudo de mal e está feliz, está vivendo a vida dela. Ela sofre por dentro, mas ela não confessa, ela está distraída. Como espírito, ela pode muitas vezes continuar sofrendo, mas ela não se dá por vencida. Ela sabe que ela está errada, mas ela não se dá por vencida. Então a gente começa a ver a diferença, né, da reação de um e de outro. Aquele que se empregou a sua inteligência em desenvolver uma imperfeição por vontade, né, no caso do orgulho aí, e aquele que praticou muitas vezes atos terríveis por uma natureza ainda pouco desenvolvida, porque ele ainda não, sabe, ele ainda não tem a compreensão adequada, ele se perdeu no caminho, tem a sua responsabilidade, mas veja quem que vai sofrer por mais tempo, né? Everton perguntou, além do arrependimento e da expiação é necessária a reparação? A expiação, Everton, é a reparação, tá? E a reparação, de novo, não é você ter que necessariamente nascer com quem você fez errado lá para reparar. Isso pode acontecer quando é possível, mas não é uma lei. A lei é, vou reparar, poxa, eu me desviei do caminho, então eu vou escolher aqui novas provas para eu buscar voltar para o caminho, para eu voltar a reparar esse desvio que eu tomei. Muitas vezes esse desvio que eu tomei causou mal a outras pessoas. E esse mal ainda existe no momento em que eu entendo. Então eu escolho voltar com esses espíritos, sendo possível, para ajudá-los enquanto aprendo. Entende?
Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que havia orado por esse espírito sofredor, evocando-o posteriormente, dele obteve as seguintes comunicações em diferentes ocasiões. Primeira comunicação. Fui evocado pouco após minha morte e não pude comunicar-me de imediato, conquanto muitos espíritos levianos tenham tomado meu nome e o lugar. Aproveitei a presença do presidente da Sociedade de Paris em Bruxelas e, com a permissão dos espíritos superiores, pude então comunicar-me. Bom dia, Mark. Voltarei a comunicar-me na sociedade e farei revelações que representarão um começo de reparação das minhas faltas, além de servir de ensinamento para todos os criminosos que lerão minhas palavras, refletindo com a narrativa dos meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno têm pouco efeito sobre os espíritos culpados, pois estes não creem em tais imagens que amedrontam apenas crianças e homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime. Pusilânime é... Eu sei, mas eu não sei explicar. Peraí. Fraqueza moral, tá? Ou seja, covarde, medroso, fraco. Onde que eu parei? Um grande malfeitor não é um espírito fraco, e o medo de um agente policial tem maior eficácia sobre ele do que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me lerem serão impressionados por minhas palavras e por meus sofrimentos, pois não são suposições. Não há um só padre que pode dizer que viu o que eu vi, que tenha assistido como eu à tortura dos condenados. Mas eu posso dizer: eis o que se passou após a morte do meu corpo, e esta foi a minha desilusão a reconhecer que não estava morto como esperava, e que o que eu imaginava ser o fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas indescritíveis. Com isso, mais de um deles há de deter-se à beira do precipício onde cairia. Cada infeliz que eu fizer desistir da senda do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal, e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, na terra como no espaço. Vocês viram como os espíritos se servem dessas expressões, né? Resgatar uma de minhas faltas. A gente tem que entender o que eles querem dizer com isso. Para comunicar-me convosco, foi permitido ser libertado da visão de minhas vítimas, transformadas em meus carrascos. Ao deixar-vos, porém, voltarei a vê-las, e só esse pensamento causa-me tal sofrimento que não o conseguiria descrever. Sou feliz quando me evocam, porque assim posso deixar meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim, rogando ao Senhor que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos, a prece faz tanto bem. Estou mais aliviado, não sinto ser mais tão pesado o fardo que me martiriza. Vejo um clarão de esperança a luzir-me nos olhos, e arrependido eu exclamo: bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Segunda, o médium. Em vez de pedir a Deus para livrá-lo da visão de suas vítimas, convoco a orar comigo, pedindo a Deus que lhe dê forças para suportar essa tortura expiatória. Latour. Eu preferiria antes ser libertado de tal visão. Se soubesse como sofro, o homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver marcados em meu rosto, como que a fogo, os sofrimentos de minha alma. Mas farei o que me aconselha. Compreendo que seja um meio de expiar mais rapidamente as minhas faltas, qual operação dolorosa que me restituirá saúde ao corpo gravemente enfermo. Ah, se me pudessem ver os culpados da terra! Como ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, que, invisíveis aos homens, são vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantos coitados. Quanta responsabilidade assumem aqueles que negam a instrução às classes mais pobres da sociedade. Creem que com guardas e a polícia podem prevenir os crimes. Como se enganam. Terceiro, os sofrimentos de que padeço são terríveis, mas, depois de suas preces, sinto-me assistido por bons espíritos que me estimulam a ter esperança. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me recomendou e peço ao Senhor que me conceda forças para suportar esta difícil expiação.
ela é igual, posso assegurar, ao mal que fiz. Não pretendo encontrar desculpas para as minhas perversidades, mas ao menos, exceto por alguns instantes de terror que precederam o momento da minha morte, uma vez cometido o crime, a dor cessou para cada uma de minhas vítimas, e aquelas que haviam terminado suas provas na terra foram receber a recompensa que as aguardava. Quanto a mim, no entanto, desde o meu regresso ao mundo dos espíritos, não deixei de sofrer as dores do inferno, exceto nos curtos momentos em que me comuniquei, sendo esse inferno, lógico, uma questão interior. Os padres, apesar da descrição terrível das penas que os condenados sofrem, têm apenas uma vaga ideia dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos filhos que violaram a lei de amor e de caridade. Como convencer as pessoas racionais de que uma alma, ou seja, algo imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? É um absurdo, a razão por que tantos criminosos riem dos quadros fantásticos do inferno. Porém, o mesmo não se dá com a dor moral do condenado após a morte física. Ore por mim, para que não me tome o desespero. Quarta. Agradeço-lhe por fazer-me entrever este objetivo glorioso, o qual sei que alcançarei quando houver me purificado. Sofro muito, mas parece-me que meus sofrimentos diminuem. Eu não posso crer que no mundo dos espíritos a dor diminua porque nos habituamos a ela aos poucos. Não. O que percebo é que suas bondosas preces aumentaram minhas forças e, conquanto minhas dores sejam as mesmas, em sendo minha força maior, eu sofro menos. Meu pensamento volta-se para a minha última existência, para as faltas que eu poderia ter evitado se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece. Compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, frágeis pela carne, mas fortes pela sua fé. Compreendo esse mistério que os pretensos sábios da terra ignoram. Prece. Palavra que por si só provoca o riso dos intelectos orgulhosos. Ouço-os aqui, no mundo dos espíritos, e quando o véu lhes encobre a verdade rasgar-se. Ouço-os aqui, do mundo dos espíritos, e quando o véu que lhes encobre a verdade rasgar-se diante de seus olhos, onde prostrar-se, por sua vez, aos pés do Eterno, a quem desprezaram e ficarão felizes humilhando-se, para reabilitarem-se de seus pecados e crimes. Eles compreenderão então a virtude da prece. Orar é amar, e amar é orar. Eles então amarão o Senhor, e hão de dirigir-lhe suas preces de amor e de reconhecimento, regenerados pelo sofrimento, pois sofrerão. E rogarão como eu, para ter a força de expirar e sofrer. E quando deixarem de sofrer, hão de orar para agradecer ao Senhor pelo perdão merecido por sua submissão e resignação. Oremos, irmão, para que me fortaleça mais. Obrigado, irmão, por sua caridade, pois fui perdoado. Deus livrou-me da visão de minhas vítimas. Meu Deus, bendito seja por toda a eternidade pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e encho-me de assombro perante vossa onipotência. Senhor, dedico-vos meu amor de todo o meu coração, pedindo-vos a graça de permitir, quando for de vossa vontade, enviar-me de volta à terra para enfrentar novas provas como missionário da paz e da caridade, ensinando as crianças a pronunciar com respeito o vosso nome. Que eu possa, eu peço a vós, ensiná-las a amar-vos, o Pai de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus, sou um espírito arrependido e meu arrependimento é sincero. Amo-vos, Senhor, tanto quanto meu impuro coração consegue compreender tal sentimento, pura emanação da vossa divindade. Irmão, oremos, porque meu coração transborda de gratidão. Estou livre. Estou livre, meus grilhões partiram-se, não sou mais um réprobo. Sou um espírito sofredor, mas arrependido, e quero que o meu exemplo possa deter, antes que haja um transposto à fronteira do crime,
todas estas mãos transgressoras que vejo prestes a levantarem-se. Oh, detende-vos, irmãos, recuai, porque as torturas que preparais para vós mesmos são terríveis. Não acrediteis que o Senhor possa escutar de imediato a prece de seus filhos. São séculos e séculos de tortura que vos aguardam. Gente, vocês... De novo me emocionou isso aqui, né? Vejam a felicidade daquele que realmente se arrepende. Vejam a felicidade, vejam o exemplo do Cristo quando ele dá lá o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo que volta à casa do pai e recebe uma festa. Não reprovação, não castigo. O castigo ele já passou e foi da sua própria consciência. O guia do médium. Isso aqui é o espírito guia do médium falando. Alegas não compreender as palavras do espírito. Tente imaginar a emoção que dele toma conta e sua gratidão pelo Senhor. Ele não acredita que as possa exprimir e testemunhar de melhor forma do que tentando deter todos os criminosos que pode ele ver, mas não tu. Ele deseja que suas palavras possam chegar até eles, mas o que ele não te disse, porque ainda o ignora, é que lhe será permitido começar missões reparadoras. Ele irá para junto de seus cúmplices, procurando inspirar-lhes o arrependimento e plantando em seus corações a semente do remorso. Por vezes, vemos na terra pessoas que acreditam ser honestas, que vão aos pés de um padre acusarem-se de um crime. É o remorso que as obriga a fazer a confissão de sua falta. E se o véu que te separa do mundo invisível se levantasse, frequentemente verias um espírito, cúmplice ou mentor de um crime, vir, tal como fará Jacques Latour, procurando a reparação da própria falta, inspirando o remorso ao espírito encarnado. Teu guia protetor. A médium de Bruxelas, que havia recebido a primeira manifestação de Latour, dele mais tarde obteve a seguinte mensagem: Nada mais receie de mim. Estou mais tranquilo, conquanto ainda sofra. Deus teve piedade de mim, pois viu o meu arrependimento. Agora sofro por conta desse arrependimento, que revelou a enormidade de minhas faltas. Se tivesse sido bem aconselhado na vida, jamais teria praticado esse mal. Não me foram, entretanto, reprimidos os meus instintos, aos quais então obedeci, sem conhecer freio algum. Lembra que a gente falou da fase da infância? Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou ao menos se nele acreditassem, semelhantes crimes jamais seriam cometidos. A justiça dos homens é falha, no entanto. Por uma falta às vezes muito leve, um homem pode ser levado à prisão, que é sempre um lugar de perdição e perversão. Dali ele sai completamente corrompido pelos maus conselhos e exemplos que recebeu. Porém, se sua índole é boa e forte o bastante para resistir ao mau exemplo, ele vê, ao sair da prisão, que se lhe fecham todas as portas, que se lhe retraem todas as mãos, que o repelem todos os corações honestos. O que lhe resta então? O desprezo, a miséria, o abandono, o desespero, se é que ele abriga em si a resolução salutar de corrigir-se. A miséria então o leva a fazer qualquer coisa e passa também ele, a desprezar o seu semelhante, a odiá-lo, perdendo assim toda a noção do bem e do mal ao ver-se desprezado. Ele, que, no entanto, havia decidido tornar-se um homem honesto. Para obter o necessário ele rouba, às vezes mata. Depois condenam-no à guilhotina. Isso aqui, gente, é a figura do filme Os Miseráveis, lá de 2012, não é? 2012 ou 2013. Aquele filme é maravilhoso. É um musical, mas quem não viu, assista. E assista com esses olhos. Meu Deus! No momento em que minhas alucinações ameaçam retornar, sinto vossa mão que se estende sobre mim, sinto vossa bondade que me envolve e protege. Obrigado, meu Deus! Em minha próxima existência usarei minha inteligência e meus recursos para socorrer os infelizes que sucumbiram e para preservá-los da queda.
Obrigado a vós que não vos negais a entrar em comunicação comigo. Não tenhas receio, pode ver que eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não me imagineis pelo que de mim vistes, mas como um pobre espírito angustiado a agradecer-vos a compaixão. Adeus. Evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. E aqui Kardec faz um estudo. Estudo sobre o espírito Jacques Latour. Bom dia, Nilza. Com certeza. Ela falou que o neto foi assassinado dia 29/9/24, né? Muita prece por ele e pelo assassino dele também. Se ele continua vivo, né? Muita prece por ele, que Deus possa tocar sua consciência, assim como a esse espírito, para que, o quanto antes do tempo, o remorso ache acesso na consciência desse espírito. Se não achar, vai achar depois. O sofrimento depois é bastante grande, a gente acabou de ver, né? Eu acho que a minha tela vai travar por um momentinho, tá? Meu computador dá essas travadinhas aleatórias, mas já já ele volta, ok? Sofro por conta desse arrependimento que revelou a enormidade de minhas faltas. Tais palavras encerram um pensamento profundo. O espírito só compreende realmente a gravidade de suas más ações ao arrepender-se. O arrependimento provoca o pesar, o remorso. É um sentimento doloroso que representa a transição do mal para o bem, da enfermidade moral para a saúde moral. É para fugir disso que os espíritos perversos tornam-se surdos à voz da consciência, como os doentes que recusam o remédio que os deve curar. Tentam iludir-se, confundir-se, assim, persistindo no mal. Nota: essa explicação corresponde ao item 23 do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que ao fato da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. O espírito persistente no mal, interpretando sua infelicidade, que é de sua responsabilidade, como castigo divino, revolta-se e fica inconsciente da sua real situação. Essa é a origem da ilusão da heteronomia. Quando ele se arrepende, torna-se consciente das leis da justiça divina, cuja natureza é a autonomia moral, retomando o seu aperfeiçoamento. Latour chegou a essa fase em que a dureza acaba por ceder. O remorso penetrou-lhe o coração, vindo em seguida o arrependimento. Ele compreende a extensão do mal que fez, a própria torpeza, e com isso sofre, razão porque afirmou: sofro por conta desse arrependimento. Em sua existência precedente, ele deve ter sido ainda pior do que na última, uma vez que, se tivesse arrependido como fez agora, a vida subsequente teria sido melhor. As resoluções que tomou agora influirão em sua existência terrestre futura. A que ele acabou de deixar, por mais criminosa que tenha sido, marcou para ele uma etapa de progresso. É mais que provável que antes de iniciá-la ele fosse, na erraticidade, um desses espíritos rebeldes, obstinados no mal, como vemos frequentemente. Muitas pessoas perguntam qual seria o proveito dessas existências passadas, já que não se pode lembrar o que foi, o que se foi, nem o que se fez. Essa questão fica completamente resolvida ao constatarmos que se o mal que cometemos foi apagado da memória, e se dele não nos resta nenhum traço no coração, lembrarmos-nos dele seria inútil, porquanto com ele não temos mais que nos preocupar. Quanto ao mal de que não nos despojamos ainda por completo, nós o conhecemos através de nossas tendências atuais, e é para estas que devemos voltar toda a nossa atenção. É suficiente saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos.
Quando consideramos a dificuldade que há durante a vida para a reabilitação do culpado, por mais arrependido que esteja, assim como a reprovação de que se torna objeto, devemos abençoar a sábia decisão divina de lançar um véu sobre o passado. Se Latour tivesse sido condenado à prisão por um tempo limitado ou até mesmo absolvido, seus antecedentes fariam com que fosse rejeitado pela sociedade. Quem haveria de acolhê-lo na intimidade apesar do seu arrependimento? Os sentimentos que manifesta hoje como espírito dão-nos a esperança de que, em sua próxima existência terrestre, ele será um homem honesto, estimado e respeitado. Porém, supondo-se que se saiba que ele foi Latour, a reprovação continuaria a persegui-lo ainda. O véu lançado sobre o seu passado abre-lhe a porta da reabilitação. Ele poderá sentar-se sem receio ou vergonha entre as pessoas mais honradas. Quantas pessoas não desejariam, a qualquer custo, poder apagar da memória dos homens certos anos de sua existência? Encontre-se, então, doutrina que esteja mais em harmonia com a justiça e a bondade de Deus do que esta. Ademais, esta doutrina não é uma teoria, mas o resultado da observação. Não foram os espíritas que a imaginaram. Eles viram e observaram as diferentes situações em que se apresentam os espíritos. Procuram explicá-las e dessa explicação surgiu a doutrina. Se foi aceita, é porque resulta de fatos, e ainda por lhes parecer mais racional que todas as outras formuladas até hoje acerca do futuro da alma. Não se pode negar que essas comunicações encerrem um importante sentimento. Desculpa, gente. Muita leitura. Não se pode negar que essas comunicações encerrem um importante ensinamento moral. O espírito pode ter sido, e provavelmente o foi, ajudado em suas reflexões e sobretudo na escolha de suas expressões por espíritos mais avançados. A gente viu que ele falava muito bem ali, né? No entanto, em casos semelhantes, estes últimos só auxiliam na forma, e não na essência, e jamais colocam o espírito inferior em contradição consigo mesmo. Eles podem, no caso de Latour, ter dado contornos poéticos ao seu arrependimento, mas não o teriam feito exprimir o arrependimento contra a sua vontade, pois o espírito conta com o próprio livre-arbítrio. Eles perceberam em Latour a semente de bons sentimentos, razão por que o ajudaram a expressar-se, assim contribuindo para a expansão de tais sentimentos, ao mesmo tempo que pediram compaixão para ele. Existe algo mais notável, mais elevado e capaz de impressionar mais vivamente do que a cena desse grande criminoso arrependido, externalizando seu desespero e remorso? Desse criminoso que, torturado e perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva seu pensamento a Deus para implorar-lhe a misericórdia? Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias. Elas são críveis e terríveis, ainda que simples e desprovidas de ensinações fantasmagóricas. Poderíamos, talvez, estranhar uma mudança tão grande em um homem como Latour. Mas por que ele não se arrependeria? Por que não haveria nele um ponto sensível, transformador? O culpado deve então estar para sempre voltado ao mal? Não chega um momento em que se produz a luz em sua alma? Esse momento havia chegado para Latour. Aí está precisamente o lado moral de suas comunicações. O entendimento que ele tem de sua situação, seus lamentos, seus planos de reparação que são eminentemente instrutivos. Haveria algo de extraordinário se tivesse demonstrado um arrependimento sincero antes de morrer? Se tivesse dito antes o que veio a dizer depois? Não temos disso numerosos exemplos? Um ato de contrição antes da morte teria passado por fraqueza aos olhos da maior parte dos seus semelhantes. Sua voz de além-túmulo é a revelação do futuro que os espera. Ele enuncia uma verdade absoluta quando diz que o seu exemplo é mais apropriado para conduzir os culpados ao caminho do bem do que a perspectiva das chamas do inferno e até mesmo da guilhotina. Por que então não divulgar seu exemplo nas prisões? Isso faria mais de um culpado refletir, do que já temos, aliás, vários exemplos. Porém,
Como crer na eficácia das palavras de um morto, se acredita que tudo termina com a morte? Dia virá, no entanto, em que se reconhecerá esta verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Há muitos outros ensinamentos importantes que se podem tirar dessas comunicações. Primeiramente, temos a confirmação do princípio de eterna justiça, segundo o qual o arrependimento não é suficiente para elevar o culpado à categoria dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo na direção da reabilitação, atraindo a misericórdia de Deus. É o prelúdio do perdão e do alívio dos sofrimentos. Mas Deus não absolve incondicionalmente. Compete ao culpado expiar e, sobretudo, reparar as faltas. É o que Latour compreende e para o que se prepara. Em segundo lugar, se compararmos esse criminoso ao de Castelnaudary, esse aqui foi apresentado na Revista Espírita de fevereiro de 1860, no artigo O Espírito de um Danado ou O Espírito de um Condenado. Tá? Muito bom esse artigo. Percebemos uma grande diferença no castigo aplicado. No caso deste último, o arrependimento foi mais tardio e, portanto, mais longa a pena. Além disso, sua punição foi quase material, ao passo que, no caso de Latour, o sofrimento é moral. Como dissemos antes, o intelecto do espírito de Castelnaudary era bem menos desenvolvido que o de Latour, sendo necessário algo que pudesse impressionar os sentidos mais limitados daquele. As penas morais, porém, não são menos contundentes para aquele que chegou ao grau necessário para compreendê-las, algo que se pode constatar no pesar de Latour, que não expressa cólera, mas remorso, seguido prontamente do arrependimento e do desejo de reparação com vistas ao próprio progresso. Fim. Essa live eu vou colocar no canal do YouTube, Espiritismo de Verdade. Para quem chegou depois, estávamos lendo o caso do espírito Latour, no capítulo 6, da segunda parte do Céu e Inferno, da editora Feal, correspondente à edição não adulterada. E esse artigo aqui, essa reflexão toda, ela deveria ser feita por todos nós, em família. E o resultado dessa reflexão deveria nos guiar para observar com muito mais atenção os nossos filhos, as nossas crianças e o que a gente pode fazer de bom e também de ruim enquanto elas estão na fase de desenvolvimento. Eu não tinha lido esse artigo ainda, eu me emocionei várias vezes aqui, lendo ele com vocês, refletindo, sobre a dor desse espírito, sobre a bondade de Deus, sobre a permissão dele voltar e continuar o seu projeto, de reparação, auxiliando os outros. E isso aqui, para encerrar, nos demonstra em vários aspectos o porquê eu estou aqui fazendo esse trabalho, o porquê eu estou instigando vocês o tempo todo a buscar o estudo da ciência espírita verdadeira e a auxiliar na recuperação dessa ciência, porque isto aqui está esquecido pelo movimento espírita atual.